Então, vamos lá? Pode começar, Marlene? Ana Luísa, não consegui abrir o microfone por decreto nenhum. Tem hora que não abre. Tem hora que a Nossa, gente digita lá e não abre. coisa engraçada. Pode começar, Ana. Sônia, tudo bem, Sônia? Oi, Sônia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode começar, Ana. Então, vamos lá. Vamos ver o que a mestra Joana de Ângeles coloca para nós hoje, né? Então, nós estamos fazendo uma retrospecção da conquista da iluminação interior. E Joana destaca dois aspectos importantes sobre a autoiluminação. Olha, vejam bem. Ela diz que a autoiluminação reduz a concentração da sombra da ignorância. Então, ela dilui, é o termo que Joana usa. Ela dilui a nossa ignorância. Aquela ignorância que nós temos no imo do espírito, que é inata. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vamos, não é, desenvolvendo conhecimento, tomando conhecimento do mundo que nos rodeia, tomando consciência de nós mesmos, nós vamos dissipando essas sombras da ignorância. Vamos adquirindo conhecimento intelectual, conhecimento moral, né? E a sombra da ignorância vai se dissipando, porque a luz vai penetrando. E onde há luz, não há sombra. Né? A sombra é justamente a ausência da luz. Então, ela deixa isso claro para nós. E um segundo aspecto que ela fala é o da vitória sobre o medo. A autoiluminação trabalha a vitória sobre o medo. Então, vejam bem, dois aspectos muito importantes. Vou repetir. A autoiluminação dilui a sombra da nossa ignorância e trabalha a vitória sobre os nossos medos. E eu vou abrir um parêntese aqui, se vocês me permitem, para falar um pouquinho sobre o medo. O quanto essa emoção é importante na nossa vida. É importantíssimo o medo. Nós, às vezes, nem fazemos ideia da importância que o medo tem em nossa vida, em nossas experiências do dia a dia. Mas o que é um medo, né? Então, o medo é uma emoção. E ele se manifesta em dois aspectos. Então, ele é uma emoção que surge quando nós temos que enfrentar uma situação de risco. Então, alguma coisa fora, no meio ambiente, dispara esse gatilho das emoções. E o medo é uma emoção. Então, diante de uma situação de risco, esse gatilho é disparado. E, como eu já disse, ele é inato, ele é instintivo, portanto, ele é normal, pois é ele que nos resguarda a nossa própria sobrevivência. Então, o medo, ele é benéfico, certo? Ele é necessário. Ele é o responsável pela manutenção da nossa vida. Porque se não tivéssemos medo,
nós arriscaríamos qualquer coisa. Enfrentaríamos situações de perigo e poderíamos até sucumbir diante de uma cobra, por exemplo. Você vai ter medo. Você não vai lá se entregar para a cobra, cutucá-la, né? Se você não é expertise em lidar com cobras, em domar cobras, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, o medo, ele é necessário. É uma necessidade nossa. Mas, por outro lado, ele pode ser prejudicial à nossa saúde, tanto física como mental, né? Como psicológica, quando ele ocorre em excesso, quando é um medo exagerado. Ele se transforma em fobia e pânico. Então, o medo é, ao mesmo tempo, né, uma faca de dois gumes. Ele tem esses dois lados. Por um lado, ele é positivo, e por outro lado, ele é negativo quando em excesso. Então, vamos ver. Nós falamos em fobia e em pânico. Vamos ver a diferença entre a fobia e o pânico. Na fobia, que é um medo exagerado, está relacionado a um evento concreto. Ou seja, quando a pessoa é exposta a uma situação real, concreta, por exemplo, diante de uma cobra, como eu disse, diante de um leão, né? Diante de um assaltante, é normal, é natural que se tenha medo. Diante de uma aranha, de uma barata, tem pessoas que têm fobia por aranha, aracnofobia, né? Pessoas que têm fobia da morte, a tanatofobia ou tanatofobia, e assim por diante. Existe uma série, né, de fobias. Agora, com relação ao pânico, o pânico, ele não tem uma causa concreta, uma causa específica. Então, são coisas da nossa imaginação, né? Por exemplo, eu estou aqui, vocês aí, na casa de vocês. Nós estamos aqui confortavelmente. Nós não temos que temer um leão. Temos. Porque não vai aparecer leão aqui. Mas se esse medo do leão surge agora aqui, aí tem alguma coisa errada. Já é um medo fantasioso. Porque não há possibilidade nenhuma, né? Ou então, vamos dizer assim, mínima, de aparecer um leão aqui, dentro da minha casa, com tudo fechado, muros altos, portão fechado. Então, mesmo que tenha um circo na cidade e o leão fuja, não tem perigo dele entrar aqui na minha casa. Então, aí vai ser um medo exagerado, uma coisa fantasiosa, fora da realidade. E que conduz ao chamado pânico. A pessoa entra num estado que ela fica assim, parece que vai morrer, né? Quando vem o estado de pânico. Então, ambos os casos, tanto a fobia como o pânico, são patológicos. Não são benéficos à nossa saúde mental, emocional, espiritual. E quais são as consequências desse medo em excesso? São dois tipos de consequência. As consequências de ordem fisiológica e as consequências de ordem psicológica. Então, as de ordem fisiológica. Palpitação. Diante de um evento
né, de medo, nosso coração acelera. Nós sentimos uma taquicardia, o aumento das batidas do coração. Nós começamos a tremer. Nossa respiração fica difícil, uma hiperventilação, né? Respiração fica curta e nós passamos a respirar com dificuldade. Nós sentimos calafrios, nós sentimos suor e não nos lembramos de focar naquela respiração, né? Lenta, agradável. Aí nós ficamos tontos, da tontura. Alguns até chegam a desmaiar, suar frio, sentir náusea. Então, são sensações fisiológicas a partir dessa situação de medo. E as psicológicas. Nosso pensamento se perturba, nós ficamos perturbados, fazemos confusão mental, entramos num estado de terror, sentimos raiva, porque o medo atrai, esse medo exagerado, né? Atrai a raiva. Nós entramos num estado de ansiedade intensa e às vezes sentimos até uma sensação de desamparo. Então, essas são as consequências do medo exagerado. Mas qual é a área do cérebro responsável pelo medo? De onde é que partem os comandos, os impulsos para acionar essa emoção e essas sensações? Ela parte do nosso cérebro límbico. Especificamente, segundo pesquisas, das amígdalas cerebrais, que eu disse que são duas, uma localizada em cada hemisfério cerebral. E são elas, então, que vão enviar para o corpo todo, né? Para nós, e inclusive lá para o espírito, o comando de luta, fuga ou paralisação. Então, diante de um evento de medo, diante de um leão, de um urso, de um tamanduá que queira nos abraçar, o nosso organismo se prepara para lutar, para fugir, ou então nós ficamos paralisados. Então, por isso que diz que o medo, às vezes, é paralisante. Nós ficamos paralisados, sem ação. Mas, estamos falando assim, a grosso modo, superficialmente, sobre o medo, porque tem muito mais coisas. Mas existiu, né? Um psiquiatra chamado Emílio Miray Lopes, que ele fez um estudo muito interessante sobre os 4 gigantes da alma. Miray Lopes nasceu em Cuba e morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque ele veio dar cursos aqui no Brasil. Antes disso, ele foi para a Espanha, foi para a Inglaterra, se projetou internacionalmente, escreveu várias obras. E escreveu essa obra dele, que é muito importante, muito relevante, que se intitula Os 4 Gigantes da Alma. Então, esses 4 gigantes que ele coloca, né, são a ira, o dever, o medo e o amor. Olha que interessante. São opostos, são emoções opostas, contraditórias, mas que precisam ser conciliadas, que precisam ser harmonizadas, que nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, ele fala que o medo dispara mecanismos de cuidado e atenção para conosco mesmos. E ele diz que o medo é a emoção mais forte e mais atávica
que nós trazemos em nós, porque nos remete ao cérebro reptiliano, onde estão localizados os instintos, que é a área dos instintos. Então, o medo é essa emoção forte e instintiva, de acordo com os estudos de Miri Lopes. E ele nos protege do sofrimento, diz Miri Lopes, da dor do sofrimento e da extinção. Então, nós não queremos dor, nós queremos o prazer. Nós não queremos dor, nós queremos a paz, a serenidade. Nós não queremos sofrimento, nós queremos ter prazer no lugar do sofrimento. Nós não queremos ser extintos, né? Porque a extinção, segundo Miri Lopes, é a perda total da consciência. E nós não queremos ser extintos, perder a nossa consciência. E ele diz que nós não temos medo do que ocorreu no passado nosso. Você não sabe o que ocorreu lá na sua outra encarnação? Então, você não tem medo. E você não sabe o que ocorreu lá no ano de 1300. E nem vai saber o que vai ocorrer no ano 3000. Então, são duas situações que você não tem medo. Então, o medo, ele surge no presente, no aqui e agora. Então, nesse momento agora de pandemia, o que é que as pessoas mais temem? Mas tem medo da morte. Tem gente que está entrando em pânico. Tem gente que está desenvolvendo fobia, né? De tanto medo, de tanto pavor. E esse medo da morte é mais em relação ao processo do que a morte em si. Porque nós perguntamos, né, diante de uma situação dessa, como é que vai ser? Será que amanhã eu vou pegar Covid? Que reação ele vai trazer para mim? Será que eu vou sofrer muito? Será que eu vou morrer? Certo? Então, esse medo é até certo ponto saudável. Por quê? Nós vamos nos precaver, nós vamos usar máscara, né? Principalmente quando tiver mais pessoas conosco. Nós vamos desinfetar nossas mãos com álcool gel, nós vamos cuidar do nosso sistema imunológico, nós vamos tomar sol, nós vamos nos alimentar bem, nós vamos procurar respirar um ar no ar livre, né? Principalmente embaixo de árvores. Então, é uma situação em que nós vamos tomar medidas protetivas, né? Então, Miri Lopes diz que o medo, para nós, é um excelente professor. E, nesse aspecto, ele é mesmo um excelente professor. E ele diz ainda que a agressividade, muitas vezes, ela é resultado de um medo que não foi trabalhado. Porque quando nós não sabemos lidar com determinadas situações que vão de encontro à nossa vulnerabilidade, que vão de encontro às nossas fragilidades, nós temos medo. Nós ficamos com medo. Porque nós não sabemos como é que nós vamos lidar com aquele processo, com aquele evento que surge diante de nós. Então, a grosso modo, é isso aí. Tem muito mais coisas, mas nós ficamos por aí, senão nós vamos
Até amanhã. E Joana prossegue dizendo que essa iluminação, ela vai acontecendo aos poucos, né? Lá no imo do nosso espírito, bem nas profundezas, e nós vamos desenvolvendo gradualmente, porque já temos uma bagagem toda preparada emocionalmente. Nós já vivenciamos muitas situações de medo e vamos aos poucos aprendendo a lidar com elas. E assim nós vamos nos iluminando, porque nós já trazemos essa bagagem trabalhada das emoções, não só do medo, mas de todas as emoções que existem. Então, ela diz que não se trata de um trabalho que foi intelectualmente planejado, não. Essa iluminação, ela jorra, né? De repente, assim, como um relâmpago. Ela vem lá de dentro, sem você ter planejado intelectualmente aquela ocorrência. É isso que ela diz para nós. E a iluminação vem quando nós já estivermos num estágio bem evoluído, ela vem e permanece. Então, nós nos iluminamos não mais como a chama de uma vela que oscila, que ora parece que vai apagar. Nós acendemos em nós um achote, como fez Jesus, né? Acendeu, nem foi um achote, foi um sol. E aquele estado de serenidade, de calma, de aquisição de todas as virtudes, se manifesta em forma dessa luz. Uma luz tão intensa que é capaz de cegar aqueles que estão ainda mergulhados na sombra da ignorância. Então, quando ocorre essa iluminação, ocorre também a nossa transformação interior. Nós passamos a ser mais serenos, nosso olhar terá um brilho de mansidão, nossa voz fica mais harmoniosa, não tem aquela vibração irritante aos ouvidos do outro, né? Aos ouvidos de quem ouve aquela voz. E essa luminosidade é mantida permanentemente. E ela diz também que quando numa situação de estresse, nossas suprarrenais produzem cortisol, produzem adrenalina, produzem hormônios que em excesso são prejudiciais à saúde, nesses estados de calma, de serenidade interior, esses hormônios também são distribuídos para o nosso corpo, mas na dosagem certa. Então, é aquele caso do veneno e do remédio, né? Determinados medicamentos numa dose exagerada pode nos levar à morte, pode agir como um veneno, mas na dosagem certa, adequada, em doses homeopáticas, pode propiciar a nossa cura. Então, é isso que Joana de Ângeles está dizendo para nós. E essas descargas, né, elas continuam. E os desafios permanecem, embora nós já estejamos iluminados, não significa que não vai haver desafios. Os desafios vão permanecer, vão ocorrer, mas nós não vamos nos perturbar, porque nós já adquirimos aquela serenidade interior, aquela serenidade íntima, do dever cumprido, de não ter mais ira, de não ter mais transtorno, conflito, aflição, porque não é uma serenidade de aparência, aquela serenidade do Mar Morto, tranquilo, que você até boia ali,
mas que no fundo tem um lamaçal. Então, é uma verdadeira serenidade. É uma serenidade legítima, adquirida através da conquista de virtudes, que vem substituir os nossos vícios. E ela diz, então, que, ao mesmo tempo, esse estado de iluminação não supõe uma atitude passiva. Nós, nesse estado de serenidade, não significa que nós vamos ficar ali passivos, quietinhos, não. Há uma dinâmica, há um dinamismo em que nós vamos trabalhar em benefício de nós mesmos e em benefício da sociedade, melhorando as condições sociais, porque não haverá tanta desigualdade social. Nós vamos melhorar as condições econômicas, porque não faltará o necessário a ninguém, conforme diz lá na lei de conservação, né? O necessário todos terão, vão ter benefícios culturais através da beleza, da estética, ligada ao bem. E tudo isso vai redundar numa transformação moral, em que o bem acaba predominando sobre o mal, porque nesse estado de serenidade, nesse estado de espírito puro, de iluminação como um sol, que nós vamos adquirir um dia, nós já fizemos a nossa transformação moral. E apenas o bem será a nossa prática. E ela diz o seguinte, ela continua, eu vou ler só o parágrafo inicial aqui, né? Ela diz o seguinte: igualmente, não induz a uma atitude sempre passiva, indiferente às ocorrências do mundo, aos desafios terrestres e aos conflitos humanos. Faz dinâmica, atuante, contribuindo em favor das transformações sociais, culturais, econômicas e morais, que é esse parágrafo último que eu expliquei. E agora eu passo para a Marlene. Muito bem, vamos lá, né? Marleninha, deixa eu Oi, perguntar pra Eva. Ana. Eu perdi uma das palavrinhas aí, ira, medo. Não tô ouvindo. Tá fechado, Ana. Ira, medo, dever e amor. Ah, obrigada. Isso. Pensa-se equivocadamente que o iluminado distancia-se do mundo de tal forma que nada mais lhe interessa. Em realidade, a conscientização é vertical no rumo divino, não somente horizontal, em direção ao convencional, ao imediato. Com o entendimento da realidade profunda e do significado psicológico legítimo em torno do existir, instala-se na mente e no sentimento a eleição pelo essencial, que recebe preferência sem desprezo pelos complementares ou secundários, que são as realizações exteriores. Diante de tudo isso que nós estudamos, né, que nós sabemos, é lógico, gente, que o iluminado não é um ser que vai, como diz, ficar só rezando, só louvando o Senhor e dizendo hosanas, né? É aquele ser que vai trabalhar, aquele ser que vai servir, né? Porque essa conscientização, segundo a Jana, ela é vertical no rumo divino, mas ela é horizontal também, né? Então, a pessoa está no equilíbrio da horizontalidade e da verticalidade. E ela vai servir, mas conforme a Ana mesma colocou, ela não vai se perturbar diante das... Imaginemos, por exemplo, né,
um doutor Bezerra de Menezes, que ele está servindo aqui, conforme a gente tem notícias. Teria condições de trabalhar em outros mundos, mas ele está aqui. Acha que ele se perturba com as coisas que acontecem, com os nossos desatinos? Não, ele não se perturba, né? Porque ele serve sem se perturbar, sem se desequilibrar. Então, ele é um ser iluminado. Eu peguei o exemplo dele, né? Ele é um ser iluminado, mas que trabalha e que serve. É claro que ele está desencarnado já, mas existem muitos, vamos imaginar nós mesmos. Eu vou falar de mim, né? Se eu desencarnar hoje, eu não vou saber servir sem o desequilíbrio, diante de uma afronta, diante disso, diante daquilo. Então, é isso. Eu penso. Se alguém quiser complementar aí, sinta-se à vontade. Deu um branco, gente? A Juliana está chegando. Ela avisou que ia chegar. Seja bem-vinda, Ju. Marlene, eu achei interessante ela usar duas palavras aqui, né? Que com o entendimento disso tudo que você falou, instala-se na mente e no sentimento a eleição pelo essencial. Então, não é que a gente vive fora do mundo, mas nós vamos ter ou reconhecer os valores do espírito, que são essenciais, né? Porque está na nossa mente, no nosso sentimento, essa formada, né? Esse desenvolvimento. Só isso. É, isso mesmo, né? Valoriza o que é essencial, já não tem esse medo fóbico, né? Que a Ana Luísa colocou, já não tem o desequilíbrio pelas coisas que estão contra as leis de Deus, mesmo você sendo a favor, você entende que o outro está naquele lugar e que ele vai sair daquilo, né? E que se você puder ajudar, ok, mas se não, não vai se desequilibrar por isso. Vejam que, eu pelo menos penso assim, gente, não sei se vocês concordam comigo, é um estágio muito evoluído. Porque o que tem acontecido com todos nós que estamos aqui inseridos neste mundo de provas e expiações, a gente se desequilibra, né? Se desarmoniza pelas situações com as quais nós não concordamos, ou que representam violência, e vai por aí afora, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa que estava dizendo que contra o uso de armas, né? Indiscriminado, tal, com o qual eu concordo. Com o qual eu concordo. Aí o outro contrapôs assim, não, mas a gente vive num mundo de provas e expiações. Tem bandido, então, meu filho, você também tem que ter arma e tem que matar. Simples assim, certo? Ambos espíritas. Pronto. Se ninguém mais falar, eu passo para outro ler. É verdade, né, Marlene? Porque o primeiro mandamento lá, não. O primeiro não. Os 10 mandamentos lá, não matarás. Isso já vem desde lá do Antigo Testamento, né? E vem a proposta de Jesus, do amor ao próximo. Então, matar não está no nosso plano. Nós podemos até matar acidentalmente, né? Ou propositadamente, mas não está na nossa programação, na nossa essência divina. Está fora. Exatamente. Eu penso assim também. Ô, dona Lara, Luísa, eu penso que não tá na nossa programação, mas não me dá uma arma na mão, não, que eu sou perigosa. por isso que não pode pegar, prima. E por isso que eu sinto que não são todos que devem ter, né? Porque é na primeira oportunidade, se põe seu lado sombra para fora, né? Então é melhor não ter essa possibilidade. Melhor não ter, né? É isso mesmo.
Larinha, você tem o texto, bem? Tenho sim, dona Marlene. Então vamos lá, é sua vez. O Buda, autoconsciente, movimentou-se na direção das massas desorientadas, a fim de ensinar-lhes o caminho do meio, o roteiro de segurança para a felicidade, que não se encontra nas coisas pelas quais se luta com sofreguidão, mas sim a harmonização interna que pode administrar todas as demais ambições. Bom, eu tive pouco contato com Buda, budismo, mas eu sei que ele é um ser muito iluminado que reencarnou aqui na Terra, ensinando, né, as pessoas com coisas de harmonização interior mesmo, como Joana diz aqui no texto, de harmonização interna, que pode administrar todas as demais ambições. Então, se nós não tivermos uma ambientação interna, uma harmonização, todas as demais ambições podem se aflorar nos instintos, nas coisas, nos defeitos, nas imperfeições que a gente ainda carrega, né? É isso. Muito bem. Então, se alguém quiser falar. É isso aí, né, Lara?